As duas naturezas de Cristo. Fonte: Teologia Sistemática de Augustus Strong. Abre aspas. As Escrituras apresentam claramente Jesus Cristo tendo sido possuído de uma natureza divina e de uma natureza humana, cada qual inalterada em essência. Cristo fala uniformemente a si mesmo e fala-se dele como uma só pessoa. Não há nenhum intercâmbio de eu e tu entre as naturezas divina e humana, como as achamos entre as pessoas da Trindade. Cristo nunca usa o plural em referência a si mesmo, a não ser em João 3, versículo 11, onde diz: nós falamos do que sabemos. E mesmo aqui, o nós é mais provavelmente usado como incluindo os discípulos. Os atributos e poderes de ambas as naturezas são aplicáveis a Cristo e reciprocamente as obras e dignidades de Cristo são aplicáveis a quaisquer das naturezas, de modo inexplicável, a não ser como base do princípio de que estas duas naturezas são orgânica e indissoluvelmente unidas em uma só pessoa. Por isso, podemos dizer, por um lado, que o Deus homem existiu antes de Abraão, contudo, nasceu no reino de César Augusto, e que Jesus Cristo chorou, cansou-se, sofreu, morreu, contudo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por outro lado, podemos dizer que um Salvador divino nos redimiu em uma cruz e que o Cristo humano está presente com o seu povo até o fim do mundo. As constantes representações escriturísticas sobre o infinito valor da expiação de Cristo e da união da raça humana com Deus, que têm sido asseguradas nele, só são inteligíveis quando Cristo é considerado não como um homem de Deus, mas como um Deus-homem em quem as duas naturezas são de tal modo unidas que o que cada uma faz tem um valor de ambas. A Escritura claramente ensina que aquele que nasceu de Maria era totalmente o Filho de Deus, assim como o Filho do homem, e que, no ato da encarnação, Jesus se tornou Deus-homem e não na sua ressurreição. Em Lucas capítulo 1, verso 35, lê-se: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E em Filipenses 2, versículo 7 diz: ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Temos a evidência de que Cristo foi tanto Filho de Deus como Filho do homem desde o começo da vida terrena. Cristo não tem duas consciências e duas vontades, mas uma só consciência e uma só vontade. Esta consciência e vontade, contudo, nunca é simplesmente humana, mas é sempre teantrópica, atividade de uma pessoalidade que une em si a humana e a divina. O pai e a mãe humanos são pessoas distintas e cada um dá a seus filhos algo da sua própria natureza peculiar. Contudo, o resultado não são duas pessoas no filho, mas uma pessoa com uma consciência e uma vontade. Assim, a paternidade de Deus e a maternidade de Maria não produziram uma dupla pessoalidade em Cristo, mas só uma. A união das naturezas divina e humana torna esta possuída dos poderes pertencentes àquela. Em outras palavras, os atributos da natureza divina são outorgados à humana sem passar por sobre sua essência, de modo que o Cristo humano, mesmo na terra, tinha poder para ser, conhecer e agir como Deus. Que este poder era latente ou raramente manifesto, era o resultado do estado de autoescolha da humilhação na qual o Deus-homem entrou.
Neste estado de humilhação, a comunicação do conteúdo da sua natureza divina com a humana foi mediada pelo Espírito Santo. O Deus homem, em sua forma de servo, conhecia, ensinava e fazia só o que o Espírito Santo permitia e dirigia. Mas, quando havia permissão, ele conhecia, ensinava e fazia não como os profetas, pelo poder comunicado de fora, mas em virtude de sua própria energia. A união da humanidade com a divindade na pessoa de Cristo é indissolúvel e eterna. Diferentemente dos avatares do Oriente, a encarnação foi a admissão da natureza humana pela segunda pessoa da Trindade. Na ascensão de Cristo, a humanidade glorificada atingiu o trono do universo. Por seu Espírito, este mesmo Salvador divino humano é onipresente para assegurar o progresso do seu reino. A sujeição final do Filho ao Pai, mencionada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, não pode ser outra senão o completo retorno do Filho à sua relação original com o Pai. Visto que, segundo João, capítulo 17, versículo 5, Cristo deve novamente possuir a glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Veja Hebreus, capítulo 1, verso 8 e 7, versículos 24 e 25. Nossa investigação da Escritura, ensinando a respeito da pessoa de Cristo, leva-nos a três importantes conclusões. Primeira, que a divindade e humanidade, o infinito e o finito, nele não são mutuamente exclusivos. Segunda, que a humanidade em Cristo difere da sua divindade não meramente em grau, mas em gênero. E que, terceira, esta diferença em gênero é diferença entre o infinito original e o finito derivativo, de modo que Cristo é a fonte da vida, tanto física como espiritual, para todos os homens. Fecha aspas.